Marcel, meu amigo, que alegria ter você aqui. É um prazer meu, viu, Luciano? Assim, eu recebi esse convite com grata satisfação. Fico lisonjeado de fazer parte desse projeto maravilhoso seu, que eu sou um telespectador É, de sério. todos, assisti Gosto de todos assistir o podcast. podcast, não só podcast, todos os Aham, seus, o aham. seu canal, vamos dizer, eu assisto. E esse convite eu fico lisonjeado Obrigado, meu de caro. fazer parte Eu desse que fico. projeto. Eu fico lisonjeado saber que eu tenho pelo menos um fã. Que isso, que Ó, isso. pelo menos um já Muito valeu a modesto, pena. muito Já modesto. valeu a pena, hein? Marcel, no século XIX, o Brasil ele passou por um processo grande de imigração. A gente recebeu gente do planeta, de vários países, em especial do Japão, uma imigração japonesa muito grande, que até celebramos há pouco tempo, né, 100 anos da Sim. imigração japonesa. Italianos, muitos italianos, alemães também, e entre outras etnias ali da Europa. Aqui nós só tínhamos portugueses e tínhamos os africanos, além da população indígena autóctone. E o Brasil virou isso que nós somos, né? Uma grande miscigenação, um povo assim, uma cultura muito rica. E me parece que dessa leva de japoneses que vieram e dessa leva de italianos que vieram, teve uma galera ali que se entendeu muito bem. Se for começar a minha história daí, eu acho que posso acrescentar que não é só italiano e nem japonês. Tem também o africano e Aham, o indígena. Por aham. incrível que pareça, eu sou a mistura de todos. Você tem a mistura de todos eles. Porque meu pai, né, Hajime Kitamura, Hajime Kitamura, Hajime que era Kitamura, Nisei, que era Nisei, filho de japoneses. Meu avô chegou aqui nenezinho, né? Então você é Sansei, Sou Sansei. neto de japonês. Isso. E eu não sei. Não sei. Eu já não sei. Mas, então meu pai é origem japonesa, criada numa cultura muito forte, tradicional japonesa, na família tradicional. A minha mãe, ela é filha da parte da minha avó de italianos, Aham. Stopato. E meu avô Avô japonês por parte de pai, avó italiana por e parte de meu mãe. e o pai da minha mãe, o meu avô, Ok. o Souza, com Z, ele tem descendência de indígena e africano. Aham. E aí misturou tudo isso, saiu o Marcel Kitamura. Saiu aí um japonês preto Marcel que come Kitamura, macarronada. Marcel Kitamura que está prestes a pegar uma cidadania italiana. Olha que legal. É o primeiro japonês que vai pegar uma cidadania italiana. Olha que interessante. Quando eles receberem lá o Brasil. meu pedido, Marcel Kitamura, olhar a minha foto, Aham. que eu estou pedindo a cidadania italiana dos Italiana. Estopatos. Kitamura pedindo cidadania do Estopato. Cara, isso é fantástico. Só no Brasil pra gente ter Só no Brasil. esse tipo de mistura, né? Isso é muito legal. Agora, considerando que você vem dessa mistura de etnias, eu diria que você seria o brasileiro tradicional, o verdadeiro brasileiro. Você se considera? Eu me considero. Eu sou apaixonado por esse país. Acho que é o diferencial desse país, essa miscigenação, essa mistura de cultura Aham. que tem essa diferença, né, do brasileiro. O brasileiro é emotivo, o brasileiro gosta de abraçar, o brasileiro gosta de festejar, né? E com muitas responsabilidades também. Nós temos aí exemplos de brasileiros que fizeram histórias, né? Uhum. Então, acho que quando você viaja para fora e vê essa falta de emoção, né? Essa coisa tão bonita de uma comunhão, acho que a gente tira de letra. Então, tenho orgulho de ser parte desse brasileiro, de ser brasileiro mesmo. Eu penso que eu também, assim como você, eu tenho um passado bastante mestiço, né? Eu tenho uma ascendência de, enfim, várias etnias também,
tá? Não me lembro da italiana, mas da indígena, da negra, do português, enfim, tem essa turma toda. E me parece que isso faz com que o brasileiro ele seja um povo mais tolerante. Eu penso que a gente tem menos dificuldade de lidar com o diferente. O que você acha em relação a isso? Eu concordo. Eu acho que esse ambiente já favorece isso, né? Uhum. Apesar de que não foi tão simples, né, o casamento da minha mãe com meu pai, né? Porque a cultura japonesa, ela não, na época, né? Nem sei se hoje ainda tem essa tradição, mas não... Suponho que aproximadamente 60 anos atrás eles se 60 casaram, anos então atrás, nós estamos não se falando aí admitia que dos anos 60, né? Isso. Nos anos 60 eles se casaram. Acho que eles casaram em 67. Tá, ok. Então não havia... Não podia, não aceitava. A colônia japonesa. Não aceitava o casamento. Brasileira. Tinha amizade, tinha tudo, mas não aceitava que a linhagem fosse quebrada, a não ser de casar de japonês com japonês. Ok, então quando seu pai, Nisei, diz que queria casar com uma descendente italiana, o pau quebrou. O mundo caiu. O mundo caiu. O mundo caiu. O mundo caiu na colônia japonesa brasileira. Onde já se viu o Hajime Kitamura querer casar com uma Joana d'Arc de Souza. Nossa. E... Então seu pai deve ter virado uma ovelha negra. Sim, eu brinco que foi muito mais pelo meu pai. Né? Aham. Meu pai, eu acho que ele já nasceu com chip brasileiro. Nada obstante ele ter vivido nessa cultura, eu falo que era literalmente um japonês do Paraguai. Porque ele gostava de tudo isso que a gente falou, de aproximação, de amizade, a alma dele já era uma alma já brasileira. era uma alma então, ou seja, ele era um Nisei, vivia em casa, devia falar japonês dentro de casa. Lá eu lembro de criança, meu pai só conversava com meus avós em japonês. Então, dentro de casa falava japonês. Saía de casa era o brasileiro. Era o brasileiro. Gostava de samba. Na verdade, ele gostava de moda de viola. Moda de viola. Interior de São Paulo. Ele nasceu em Cristais Paulista, na região de Franca, né? Que é a região ali de moda de viola. Eu nasci em Ribeirão Preto, né? Foi onde meus avós moraram. E ele gostava de moda de viola, gostava de pescaria, gostava de futebol, gostava de churrasco e de tomar uma pinguinha, que ninguém é de ferro, né? Então, o típico brasileiro. Saque não. Tem que ser uma pinguinha, cachaça. Sushi não, peixe frito, né? Peixe frito. Feijão. Mas ele fazia. Sabia fazer sushi? Sabia porque devia ter aprendido ali. E gostava, fazia. A gente, em casa, a gente não fazia essas... na minha avó, eu não comia essas comidas que tem no restaurante japonês, não. É a comida japonesa mesmo. É bola de arroz, né, com aqueles legumes, né, no shoyu. Não é essas comidas que a gente come no restaurante. Era a comida verdadeira japonesa e meu pai fazia. A gente gostava, uma coisa que ele gostava muito era de cozinhar e fazer comida para nós. Mas feijoada, bacalhoada, macarronada. Conhecia toda a culinária brasileira e dava show. Ou seja, era como você disse, era um japonês do Paraguai. Do Paraguai, um verdadeiro. Nasceu com o chip brasileiro. Com essa miscigenação amava inteira. essa cultura nossa. Amava, era apaixonado. Suponho que cheio de amigos, falador, conversador. Uma característica que eu posso falar do meu pai era essa competência de ter amigos. Nós crescemos na nossa família. Eu não lembro um fim de semana que não tinha um amigo em casa. Que legal. Era impressionante. Era quase todo fim de semana tinha algum amigo, alguma família junto.
Quem te conhece na intimidade sabe que você também é bastante festeiro, e é um homem cheio de amigos. Então, possivelmente, você herdou do seu pai essa característica? Possivelmente não, com certeza foi a herança do meu pai. E muita gente acha que é da parte italiana. Da parte italiana. Olha que interessante. Você é assim, você é extrovertido, tal, alegre, né? Porque geralmente o japonês é mais acanhado, mais introvertido. Você puxou da sua mãe? Eu falei, não, eu puxei do meu pai, japonês paraguai. E aí eu tenho essa memória da infância, até a minha mãe lembra de falar que no velório do meu pai, nunca viu tanto homem chorando. Olha só, cara. Mas muita gente, muitos amigos que foram despedir, assim, é uma cena que está marcada, assim, de homens chorando linda. muito. Que coisa linda, né? Mas infelizmente foi cedo, né? Faleceu com 42 anos. Devia ter uns 5 amigos no Facebook, né? 5.000 amigos no Facebook. Se ele naquela época ele ia ser um influencer, viu? Com certeza. Você trabalha no Banco do Brasil. É seu primeiro emprego? Você começou lá? Meu primeiro e único seu primeiro emprego. E único emprego, Banco do Brasil. Começou com quantos anos, com Marcel? 15 para 16 anos, em 86. Eu estava com 15 anos. Foi em 7 de maio. Já aqui em Brasília? Não, em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto. Então veio a Brasília como uma transferência do banco. Não de Ribeirão, né? Na verdade, eu fiz uma história aí em 3 locais do Brasil. Ok, né? ok. Mas o banco foi uma decisão. Deus colocou essa decisão, porque a minha mãe não queria. Por incrível que pareça. Banco só se for Banco do Japão. Não, na verdade, assim, eu sempre me destaquei na escola, sendo aquele primeiro aluno, o aluno que tirava só nota 10, aquele aluno que era meio diferenciado. Então, minha mãe as minhas irmãs também, então Esse é o lado japonês, né? Aí a minha mãe tinha aquele sonho, né? Você tem que fazer uma boa faculdade. Acho que naquela época, né? Era para ser advogado, médico, né? Então, ela não queria, na verdade, o que eu entendo, era quebrar a questão de não ter uma faculdade. Eu acho que ela tinha o receio de eu começar a ganhar um dinheiro mais cedo, de eu desvirtuar virar a chave. E ela teve um pouco de razão. Mas, graças a Deus, eu falei que eu queria, porque foi muito mais na necessidade, né, Luciano? O seu pai já tinha morrido, meu pai faleceu em 82, a nossa vida mudou. Perfeito. Meu pai era representante acho que muita gente não conhece, representante de distribuidora de petróleo. Então ele fazia esse link de distribuição da distribuidora para o posto de gasolina. Perfeito. Então ele era um representante. Perfeito. Como esses representantes de remédio não eram uma profissão que ganhava mal. Então é um commodity que se vende muito, né? Então ele ganhava, só que era tudo comissão. Não era salário, né? E como meu pai gostava muito de viver o presente, não tinha seguro de vida, não tinha uma casa própria, eu lembro que a gente foi a última família a ter TV a cores no quarteirão. E por um lado isso gerava um estilo de vida, mas a vida veio e deu essa surpresa, né? Ele fumava muito, na época que também o cigarro dominava, né? Fumava 3 maços por dia. Meu Deus. Acho que falar isso, acho que eu nunca encontrei uma pessoa que fume. Nossa, é impossível. 3 maços é muita coisa. É muita coisa. Cada maço são 20 cigarros? 20 cigarros. Então são 60 cigarros. Ele não comprava no bar, ele comprava no supermercado o pacote. Que isso. 60 cigarros por dia, um atrás do outro. Aí. Um atrás do outro. Ele saía com 3 maços, assim, novo. E quando, eu lembro no guarda-roupa, quando aqueles pacotes, ficava só um pacote, ele abria o último, ele tinha que passar no supermercado
para comprar, né? Realmente um vício impressionante hoje que, graças a Deus, como isso diminuiu, né? E pegou câncer com 42 anos de idade. Muito novo. Muito novo. Muito novo. E pegou a gente de surpresa, minha mãe de surpresa, que a minha mãe, depois que casou, ela literalmente virou uma dona de casa, cuidando dos 3 filhos, né? Que a minha irmã, tem uma irmã mais velha, 2 anos mais velha, e quando foi ter o segundo, veio eu e minha irmã, então eu sou gêmeos. Então, ali aos 15 anos de idade, vocês se viram sem o arrimo de família. Sem o arrimo, eu acho que teve essa necessidade, né? Minha mãe saiu para trabalhar, mas assim, o nível caiu muito, né? Daquele estilo, graças a Deus, eu não passei fome, eu não tenho uma história de passar fome, mas era aquela que a carne era só no fim de semana. Durante a semana eram uns 4 dias de ovo, né? Com uma saladinha, um arroz e feijão. Mas, graças a Deus, minha mãe conseguiu ajustar bem. Mas ela tinha esse desejo de eu me formar, né? De sacrificar para que todos os 3 filhos se formassem. Por isso que ela tinha resistência de você entrar no Banco do Brasil, então, começar eu posso a trabalhar. dizer que foi uma das brigas que eu tive com a minha mãe, né? Foram poucas. Você insistiu e eu entrou. insisti, eu falei que eu gostaria. E a partir daí eu consegui fazer uma entrevista lá no Banco do Brasil, numa agência de Ribeirão Preto. Ainda naqueles modelos de agências grandes, tinha mais de 350 funcionários numa agência. Departamento mesmo grande, né? Então lá se vão mais de 38 anos. 38 anos, quase 40, Quase 40 anos. E tive a felicidade de entrar Brasil. como menor aprendiz, que também naquela época era autorizado ter um cargo de menor dentro do banco. Hoje não tem mais. E esse cargo foi onde eu aprendi. Aprendi a realmente ter as responsabilidades, a questão de ter um trabalho, uma rotina, né? De ter horário. Eu lembro um dia que eu cheguei atrasado, nossa, eu quase nunca mais, eu prometi, eu nunca mais chego atrasado. Então isso vai moldando, né? Uma responsabilidade muito interessante que eu agradeço. E nesses muito. anos todos de banco, você então inicia como um menor aprendiz, falava como na época estafeta, contínuo, falava o quê? Não, chamava menor aprendiz, sabe? Porque a gente não podia sair, por exemplo, era proibido sair na rua, porque era menor, então... Tá. Então o serviço era arquivo, era levar papel de um lado para o outro. Fazia um serviço operacional interno. Perfeito. Né? Entra, que é o cargo de entrada, então. Era o cargo de entrada, uma das entradas. E né? hoje, 38 anos depois, você está em qual posição no banco? Felizmente eu estou presidindo, eu sou diretor-presidente da administradora de consórcio do Banco do Brasil, a BB Consórcio. Presidente da BB Consórcio. Há 2 anos. O consórcio do Banco do Brasil. O consórcio do Banco do Brasil. Já pensou que história linda? Não, foi realmente, tenho orgulho dessa história. Mas foi um desafio, né? Porque lá eu trabalhei como menor, Marcelo, passei quantas no concurso. pessoas a gente pode contar que entrou numa empresa, no cargo mais baixo, no cargo de entrada, fez toda a sua história e está saindo desta empresa como presidente da empresa, no último ponto que poderia estar. Isso é digno de muitas notas. Isso não é pequeno. Qual a estatística disso? Vamos falar que é 0,00001% dos brasileiros? Por quê? Porque quantas empresas existem de grande porte para as pessoas serem presidente dessas empresas? Quantas? Vamos falar aí, 1.500? Quantas empresas? Não, e principalmente eu falo do Banco do Brasil e com orgulho, é uma empresa que eu amo de paixão, que também propicia esse encarreiramento, né? Onde se valoriza né, a prata da casa. Né? Por exemplo, a gente não vê isso Lindo nas isso. instituições. É uma instituição então, que valoriza a prata da casa e dá as condições. As condições. Contudo, quantos menores aprendizes não começaram junto com você? Não, com certeza. E, obviamente, você é uma
já começa a seleção no concurso, porque você tinha que curva. prestar o concurso para se efetivar. Que legal. Então já tinha uma peneirada aí. Então, olha só que interessante. A gente falou agora há pouco que você a gente pode chamar de o típico brasileiro, né? Que você é o japonês que vai tirar a cidadania italiana. Isso. Porque é brasileiro. É o japonês que se tomar meia hora de sol fica preto. Fico. Porque é cheio de melanina, porque o bisavô era negro, né? Perfeito. Então, quer dizer, é o típico brasileiro. E você é presidente de uma empresa de consórcios, uma empresa brasileira, que é o Banco do Brasil, que é um banco que deve ter 200 anos, 200 anos, e consórcio. E consórcio é um produto 100% brasileiro. Perfeito. Foi inventado no Brasil. Uma jabuticaba. Só tem no Brasil. Só tem no Brasil. Foi inventado. Hoje não sei, talvez alguma nação pode ter copiado, mas é um produto inventado em Brasília, no Banco do Brasil. Perfeito. Nos anos 60. Nos anos 60, foi inventado aqui em Brasília, no Banco do Brasil, por funcionários do Banco do Brasil. Foi um funcionário. Não existia o consórcio. Foram 2 funcionários que tiveram a ideia, porque na época aí da fundação, né, de Brasília, né, no início aqui de Brasília, o Banco do Brasil se transferiu a sede para cá, igual as outras autarquias, né, que vieram do Rio de Janeiro, e começou aquele interesse de ter um automóvel, e era muito caro. E aí eles tiveram a ideia, vamos fazer um sistema de vaquinha, literalmente um sistema de vaquinha, vamos unir vários funcionários. Quanto que custa o carro? Tem 100 funcionários, conseguimos juntar? Divide o preço por 100. Então, cada um vai dar essa parcela, essa 100ª parcela no mês, e um mês a gente sorteia quem vai comprar o carro. Até que, no fim de 100 meses, todos tiveram carro. Foi daí que surgiu o consórcio, de uma ideia de um funcionário do banco, onde é bem interessante, ele fazia lá naquele sistema mesmo de roletinha, para sortear o número do consorciado que ia ser contemplado. Eu me lembro dessa época que rodava ali o Globo com as bolas. E hoje tem até pessoas que fazem isso, né? Sem precisar do consórcio, que junta amigos. Sim. E fazem uma vaquinha por algum objetivo e cada mês... E a partir da ideia desses funcionários, suponho que deu certo, aí buscaram... enfim, legisladores que pudessem regulamentar a prática, e a partir daí hoje no Brasil a gente tem consórcio para todo lado. E quantos consorciados nós temos hoje só no BB Consórcios aproximadamente? Vou trazer 2 números para você ver o tamanho do mercado ainda potencial que tem o consórcio. De brasileiros que são consorciados, nós estamos falando apenas um pouco mais de 10 milhões. Total no Brasil. Total. Tá. Mercado hoje ativo. Nós temos aproximadamente 10 milhões de brasileiros consorciados. A nossa população é de 230 milhões? Vamos pegar aí a população economicamente ativa, aí, né, de 100 milhões. 100 milhões, vamos botar aí 100 milhões. 10% que tem. E do Banco do Brasil só 1 milhão. Nada obstante, nós somos o líder do mercado. Nós é que temos a maior carteira. Mas apenas 1 milhão de clientes do BB Consórcio. Então é um potencial enorme. Um potencial enorme. É um produto, apesar de ter mais de 60 anos, que ainda o brasileiro está aprendendo está conhecendo, vamos dizer, sabe? Conhecer a sistemática. E hoje, por que a gente está crescendo tanto, Luciano? Porque eu acho que é uma onda muito boa, e você... Olha que coincidência, né? Você preside a BB Consórcio e lá na minha corretora nós também temos o consórcio e oferecemos para os clientes. É um dos produtos que eu tenho disponível dentro do meu portfólio. De um portfólio e adoro a ideia do consórcio, né? Para investidores. Olha que interessante. Uma das estratégias de investimento por meio de cartas de crédito de consórcio. Perfeito. E é isso que eu ia falar, porque, e você sabe muito bem disso, eu acho que nós estamos, felizmente, num período que o brasileiro está aprendendo a fazer um planejamento financeiro. Sim. Essa loucura de fazer só empréstimo, pagar juros, né?
Ele está aprendendo que se ele fizer um planejamento, Isso. né, de ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de tirar um pouco mais a ansiedade, né, de ter esse produto, né, daquele, ele consegue fazer planejamento e gastar menos. Ao invés de fazer um financiamento, fazer um consórcio, né? E aí o consórcio está entrando como uma alternativa. Uma alternativa. E aí eu falo que se descobriu muito no investimento. Por quê? De imóvel. Por um lado, que o do carro a gente compra um bem depreciado, né? Você comprou o carro, naquela sistemática que nós falamos, o cara que pegou o primeiro carro no primeiro mês, depois do 100º mês, aquele cara que está pegando o carro zero no 100º, aquele carro do primeiro já foi depreciado. Isso. O imóvel é o contrário. Isso. O imóvel que quanto antes você conseguir ser contemplado e comprar, a valorização em cima daquele índice de ICC, né, de construção, só que o seu imóvel vai valorizar muito mais. Então ele faz sentido como um produto de investimento. A carta, o consórcio, qual que é o prazo maior que tem? Quantos meses? De imóvel a gente chega até 220 meses. 220 meses, o que é isso em anos? Se fosse dividido por 10, daria 22 anos. Então, mas como é dividido por 12, deve dar 20 anos. 18 a 20 anos. Muita coisa. O que é um ótimo benefício. E aí eu estou falando de uma taxa que gira em torno aí de 22% a 27% de taxa de administração. Divide isso. Nesse período todo, né? Dá em média 2% ao ano aí. Menos ainda. Menos ainda. Fantástico. Fantástico. E aí, se você pega esse imóvel, a valorização já está pagando. A valorização do seu imóvel já está pagando essa parcela. Então, caso prático. Se você tem 1 milhão para investir, pagar à vista um imóvel de 1 milhão, compra uma carta de 2 milhões e compra um imóvel de 2 ou 2 de 1 milhão. Que essa valorização já vai pagar esse consórcio. É ter paciência, né? Ter paciência, esperar ali um tempo, né? Uns 14 anos, esperar muito tempo, né? Não porque precisa. Eu soube que... Não, é o seu exemplo aí. Não. Porque quando você fez 15 anos ali, mais ou menos, que é essa época que a gente está contando, estou no Banco do Brasil, foi quando você conheceu sua esposa. Eu que sempre levantei a bandeira de não casar, de não ter filho. Deus me colocou lá atrás de eu pegar no colo a minha prima e ela ser a minha esposa hoje. A pessoa que eu amo, a pessoa que construiu uma linda família. Agora nós estamos fazendo já 18 anos de relacionamento, 12 anos de casado. Eu fiz essa brincadeira aqui, mas vocês realmente começaram um namoro. Ela tinha 20, você já tinha 34 anos, né? Eu levantava a bandeira que eu não queria ter família, não queria ter filho. Essa era a sua bandeira. Eu falo muito que era por conta... Eu comecei a trabalhar com 15 anos, como nós falamos. O Banco do Brasil não deixa de ser um sistema bem organizado, disciplinado, né, que eu tive que aprender com 15 anos. Com a morte do meu pai, a minha mãe, que chama Joana Dark, assumiu um papel de pai, foi trabalhar, foi sair para trabalho, e eu e minhas irmãs, com 12 anos de idade, tivemos que cuidar da casa, não tinha babá. Literalmente, a gente teve que cuidar da casa. Eu passava a roupa de todo mundo. Eu que passava com 12 anos de idade. Mas você tinha uma irmã gêmea, né? Você tem uma irmã gêmea. Uma irmã gêmea e uma irmã mais velha. Então era assim, era dividido. Aí virou uma disciplina lá. A minha irmã mais velha cuidava de limpar a casa e lavar a roupa. Uma disciplina oriental. Não, essa era italiana mesmo, da minha mãe. E minha irmã, com 12 anos, cozinhava e tomava conta da cozinha. Eu lavava o banheiro e passava a roupa de casa. Então era a rotina nossa lá com 12 anos de idade. E aí... Marcel, uma pergunta fora de contexto. Você claramente tem traços orientais, tá? Asiáticos, digamos assim. Claramente tem traços asiáticos, né? De uma etnia asiática. As irmãs também?
As irmãs também. Então, a mãe italiana com filhos asiáticos. Asiáticos. Que barato. Mas bem misturada. A minha irmã gêmea, ela parece muito mais... Ela puxou a melanina muito mais. Ela é bem morena. Até porque tem também indígena, né, no sangue, então também. aí que também Que puxa também. Tem puxado. Mas voltando, foi só aqui uma fala fora de contexto. Você estava contando da casa Então, que era... Então, tinha rigidez na casa, tive rigidez já com 15 anos no trabalho, e eu também, né, já trazendo uma outra parte da minha vida, que eu fui judoca por muito tempo. Que também tem muita rigidez no judô. É uma disciplina muito formidável que a disciplina traz o judô, né? Sim. Então eu comecei o judô com 7 anos de idade. Uhum. Fiz por 20 anos. Uhum. Então a minha vida, meu crescimento foi muito baseado nessa disciplina. E aí, isso foi numa terapia, tá? Que eu cheguei a essa conclusão. Para minha vida pessoal, ninguém vai mandar. Ok. Foi disciplina em casa, disciplina no trabalho, disciplina. Ficou adulto e falou assim, ó, acabou, agora... Adulto não, ninguém já me com 18 prende. anos achando que... Ninguém me prende, não Ninguém quero me casar, prende, não porque quero casar casar. é se prender. E eu falava assim, ó, eu começava o relacionamento assim, ó, cada um faz o que quer. Uhum. Essa era a minha história. Ou seja, você é o precursor, o inventor do relacionamento aberto. Que bacana, é não. muita diversidade Na cultural. verdade eu fui precursor, mas eu acho que fui um dos bons adeptos, né? E isso perdurou por muito tempo. E olha que interessante. A Thalita, Sua esposa? Minha esposa, conviveu com isso. Porque a gente era uma família bem unida. A gente sempre estava reunido aí nas festividades de final do ano, de aniversário, né? Porque ela era de Uberaba, de Ribeirão, são perto, né? E a gente sempre se encontrava. As famosas reuniões de família italiana, né? Aquelas reuniões aí com todo mundo. A gente alugava uma chácara, né? Aquelas famosas reuniões de família italiana cheias de japonês, né? Não, aí era só a parte da minha mãe. E aí, Luciana, ela conviveu com isso, ela via, por exemplo, eu na festa chegando com a minha namorada, e aí eu ia embora, deixava a namorada e voltava com outra, na festa. Aí ela se interessou, falou, esse aí é bom. Esse é bom. Se tem tanta concorrência é porque esse é bom. Então ela conviveu com isso, né? Então olha que interessante. E esse reencontro foi depois de um tempo que eu morei um tempo em São Paulo, depois de Ribeirão, né? Com os 27 anos eu fui para São Paulo, depois eu fui para Recife, isso sempre com promoções, né? Na carreira, e recebi esse convite para vir para Brasília, na área de diretoria. E minha mãe ligou e falou assim, ó, você está sabendo que a Priscila, a irmã da Thalita, está casando? Ah, tô sabendo, tal. Pô, por que você não vai lá no casamento? Vamos lá no casamento. Né? Eu e sua avó vamos. Falei, é uma boa oportunidade de ver a família, que eu já fazia quase 5 a 6 anos que eu não via a família. Olha. Porque eu morei em São Paulo, morei em Recife, e me afastei, principalmente em Recife, eu não participei desses encontros. Claro. Né? Aproveitou a oportunidade para rever todo mundo. E fui para lá, e fui sair de Brasília, peguei minha mãe e fui lá para Indaiatuba, o casamento foi lá. Quando eu chego, olho a Thalita chegando. Eu falei, oxi. Opa. Quero pegar no colo de novo. E bem isso, eu ainda olhando com aquele olhar de É porque aí, de lobo, né? Ou seja, tinha um gap de tempo muito grande. Você a viu criança. Eu vi ela adolescente isso, ainda, né? E aí depois você viu ela moça. E aí já devia ser um talitão. Bonitona. E aí me chamou muita atenção. Ok, natural. Que ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Ela é muito bonita. E me chamou a atenção, mas ainda daquele estilo meu, né? Mais uma pro meu plantel. E prima. Mas essa é novidade. Agora eu vou ter uma prima no plantel. Mal sabia horrível. Você que ali você horrível. Estava aposentando. Logo sabia que Deus estava preparando a minha aposentadoria. Olha só. E aí começou o lobo iria virar um cordeiro. Você acha, gente?
eu trouxe ela para Brasília para pedir ele em namoro. Ah, E desse jeito, ó, eu não quero casar, só que você é minha prima, eu quero te respeitar. Só que eu não quero casar, não quero ter filho. Então eu tô te dando esse direito de você saber disso, né? O meu estilo é assim, assim. Ela fala, né, daquele jeito, então ele só quer aproveitar? Vamos aproveitar então. E aí com o jeitinho mineirinho dela foi comendo pelas beiradas. Acho que também conjugou com a minha maturidade, que demorou. Essa minha aham. maturidade para esse lado começou, acho que foi muito, de novo, para mim é Deus hoje, né? Que fez com que eu abrisse os olhos para uma maturidade de realmente Você ver cita sentido muito com a família. Deus, né, Marcel? Você toda hora fala de Deus, e eu acho bacana isso. Então, ou seja, em algum momento houve uma virada de chave, entendo que foi uma virada de chave espiritual. Você teve uma epifania, um encontro religioso com Deus, e isso significou uma mudança de mentalidade, né? Uma Mas não, metanoia. então, mas por incrível que pareça, não foi nesse momento. Não foi Não ainda. foi nesse momento ainda. Hoje eu tenho bem claro que era Deus agindo, mas na época não. Porque eu vou revelar aqui, na verdade, eu fui ateu por muito tempo. Eu não acreditava em Deus, eu não acreditava em religião. E acho que essa maturidade foi vindo mesmo, um agir de Deus, que hoje eu acho, eu tenho certeza que é isso, Uhum. né? Mas foi me despertando. Falei, pô, cara, até quando você vai ser aquele. Acho que muitos lembram daquela propaganda do tio da Suquita, né? Aham. Daquele cara que vai querer só aproveitar, que ser aquele cara que não tem sentido, né? Começa a ter, ou no coração começa a ter necessidade de outro sentido. E a paixão foi muito forte com a Thalita, assim. Realmente, quando eu encontrei, quando a gente ficou junto, foi uma explosão muito legal. E, e aí ficou aquela via sacra, né? De eu morando em Brasília, ali em Aham. Uberaba, Aham. pelo menos assim, no mínimo um fim de semana assim, um não, que eu ia para Uberaba. Aí foi mais intenso, aí começou eu ir, ela vinha também. Então começou a ficar muito diferente, Uhum. vamos dizer, Então, esse romance, né? então Então não foi a ainda com sua esposa, religião. Thalita, sua prima, que você pegou no colo e que você, já adulto, viu a moça e se encantou, pelo que eu percebo, ela tem uma participação aí importante eh, na sua conversão ao Evangelho, a entender essa Perfeito. mensagem de Jesus. Ela, a gente pode dizer que foi um instrumento de Deus na sua vida. Eu tenho certeza absoluta. Tenho certeza absoluta. Deus estava já deixando esse planejamento para mim, né? Que história E, linda, né? e aí acho que a primeira surpresa foi quando eu pedi ela em casamento, que eu resolvi mesmo. Eu falei, cara, eu vou encarar realmente um relacionamento sério. Ó, você que pediu. Eu que Ou pedi. seja, ela comprou o consórcio e foi sorteada. Chegou com o sorteio. Ela foi E, a sorteada. e aí fizemos todo o Ah, tradicional, casamento, né? Não fizemos religioso, porque eu era ateu. aham. Foi feita uma cerimônia com um parente dela, que foi padre, não era mais. Ele só deu umas palavras lá no próprio salão que teve a festa. E, e aí começou essa jornada de família. E aí veio o Gabriel. Eu que não queria ter filho, veio aquele desejo de ter filho, que eu falo que é uma transformação do homem, é o momento quando nasce o filho, realmente é a transformação. E aí realmente esse propósito da família encarnou mesmo na minha vida. Só que a questão da religião, ela ainda estava distante. Nada obstante a Thalita ser evangélica há muito tempo, desde criança, desde adolescente, ela frequenta.
A gente tinha um combinado que essa parte a gente nenhum influenciaria o outro. Nem eu para ela afastar e nem ela de me levar à igreja, né? Então, ela nunca, ela sempre respeitou isso. E nunca solicitou, vão lá na igreja comigo, nunca. Várias vezes eu levei, ela quis conhecer uma igreja aqui. E eu levava para ela conhecer, aí não era essa, aí ela procurava outra e não achava uma que tocasse o coração, né? E eu não entendia nada disso, né? Ela falava, essa aí não tocou meu coração, ainda eu vou continuar procurando. E aí, com o Gabriel nascido, né? Eu morando num prédio lá em Águas Claras. Hoje eu sei que é a Jesus Coincidência, né? Que se falam. Jesuicidência. Jesuicidências, né? Eu comecei a pegar o elevador e pegava com um rapaz, eu pegava o elevador com ele toda vez. Eu encontrava, oi, tudo bom? Aí teve um dia, cara, muito gente boa. Meu nome é Mauro, meu nome é Marcel, nos apresentamos. Eu voltava do trabalho. Tava lá o mesmo passageiro. Lá no ele elevador, comprava o bilhete pro mesmo avião. Falei, cara, esse cara deve ficar esperando. Tinha o bilhete do elevador das 18h30, né? Ele ficava olhando, acho que na câmera, o Marcel tá chegando, deixa eu entrar no elevador. Deixa eu entrar no elevador aqui. E começamos a pegar elevador, amizade do elevador, cara. Olha amizade só. do elevador. Aí, um dia eu passei. Verdadeiro elevator pitch. Aí um dia, a Thalita procurando uma igreja, eu fui descer com o Gabriel para andar no carrinho, né? E eu olhei e eu vi o Mauro com uma Bíblia conversando com um rapaz. Aí me cumprimentou, brincou com o Gabriel. Beleza. Aí, de novo, numa outra, falei, ô Mauro, você é de alguma igreja? Eu falei, eu sou pastor de uma igreja. Eu falei, que legal, minha esposa tá querendo conhecer uma igreja, ela não encontrou ainda uma igreja aqui e tal. Então, eu estou, na verdade, inaugurando uma igreja aqui, né? E nós estamos começando, tendo um discipulado, um pequeno grupo lá na minha casa, no meu apartamento. Olha, no prédio. No prédio. E toda, se não me engano, era quinta ou quarta-feira. Cara, imagina eu chegar em casa. Falei, Thalita, lembra o Mauro, que eu falo que encontro? Ele é pastor. Vamos lá no tal de pequeno grupo lá na casa dele? Cara, imagina ela. Ela falou que teve, ela brinca com essa história, que ela teve que se conter, né? Pra não comemorar. Mas ela falou, vamos. Já que você tá insistindo, vamos, né? E fomos. Só me falta essa, vai virar crente agora. E fomos. E aí o pastor Mauro e a pastora Diana, que a gente tem muito carinho por eles, começou certo, porque eu já estava vislumbrado com esse propósito de ter uma família, que realmente isso é que faz sentido. O pastor Mauro e a pastora Dia, ela é dessa frente de ser uma igreja da família. Tanto é que chamava Ceifa, comunidade da família, da igreja da família. Então eu vi que é ali que faz sentido. E aí, começando leitura de Bíblia e tal, cara, comecei a gostar, começou a fazer sentido. Mas na igreja ainda não foi o que me tocou. Começamos aí, a Thalita gostou. Essa igreja acabou tendo que fechar porque ele teve que voltar lá para essa igreja lá do sul, né, do Paraná, de Foz do Iguaçu. Aí ficamos perdidos de novo. E eu já começando a experimentar, e aí vem o Deus agindo de novo. O Gabriel, com 4 anos de idade, 4 para 5 anos, estudava com uma amiguinha que era a melhor amiga dele até hoje, a Carmel. Conversaram sobre isso na escola. Ela falou, meu pai é pastor de uma igreja, Sal da Terra, e
Ela falou, minha mãe tá procurando, minha mãe e meu pai tá procurando uma igreja Conversa de criança. de criança, cara. Que coisa legal. E aí ele falou da Carmel, a Thalita procurou, conversou com a Monize, que é a mãe da Carmel. Eu sou pastora lá, vamos conhecer. Eu fui lá na Sal da Terra, lá ainda em Águas Claras, ainda meio olhando, vendo. Chego lá, cara, não sei se você conhece, foi o dia do culto do pastor Luciano. Deus coloca e foi o louvor do Rivas. Nossa, que saudade. Meu Do Deus. Rivas. Quando eu olho aquele louvor impactante, e aquele dia você falando o texto de uma maneira suave, de uma maneira peculiar, que é do seu culto, cara, aí picou mesmo o coração. E hoje, felizmente, eu posso falar que a grande transformação da minha vida, a última, e é a que eu estou vivenciando bem, é essa transformação em Cristo. Então eu estou falando isso de uns 7 anos para cá, e aí da nossa igreja uns 5 anos para cá. E hoje eu sei que, vendo a minha história, Deus sempre esteve comigo, me protegendo, e já estava certo o plano para mim, né? E felizmente é uma história bonita no sentido da família que eu criei, dos filhos que eu tenho, e de hoje poder servir uma igreja excepcional que é Sal da Terra. E estamos só no começo. Isso é só o começo, é? Isso é só o começo. Temos muitas histórias pela frente, viu, meu amigo? Eu falo que eu renasci de novo. Eu falo que eu tô... Não tenho dúvida. É um outro modelo, é um outro Marcel contando a história, fazendo essa história da vida. Não tenho dúvida. Estou para aposentar no banco. Então, muita coisa para frente, graças a Deus. Temos muita coisa pela frente. Conversei com o Marcel Kitamura, que passa rápido, né? Passa rápido. Que conversa boa, que conversa boa. Passa rapidíssimo. Olha lá o sol, já foi há muito tempo. Conversa aqui boa. Nesse podcast, enquanto o sol vai embora, a gente conversa. Conversei com Marcel Kitamura, que é casado com Thalita, que é um cristão praticante, que era um cara que pensava que nunca formaria uma família, hoje tem uma família linda. Graças a Deus. E é também presidente da BB Consórcios, o consórcio do Banco do Brasil. Marcel, muito obrigado por ter nos prestigiado aqui no podcast. Obrigado, meu irmão. Eu que fico muito orgulhoso de fazer parte desse grande projeto. Esse projeto que nada mais é contar as histórias das pessoas, dos planos que Deus tem para cada um, né? Exatamente. E demonstrando que realmente é disso que nós estamos falando, né? Das vidas das pessoas, das missões que cada um tem aqui na Terra. Valeu. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Um abraço a todos.